capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, e o versículo 7 diz assim, a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho o rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? Eu estava agora aqui e aí me veio este versículo que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. Eu estava aqui meditando neste versículo, eu estava pensando assim, comigo assim: Deus entende você. E veio essa palavra, assim, essa frase na minha mente, dizendo: Deus entende você. E hoje de manhã, ao recebermos aquele pedido de oração da nossa irmã, eu tinha exatamente pensado nisso. Deus entende a irmã. E na hora que nós estávamos orando, até eu citei isso. Não era uma coisa que ela queria, ao pedir aquele socorro, aquela oração naquele momento, porque estava pensando em desistir de tudo. Ela estava dando esse grito de socorro, e talvez alguém olhe para a irmã e não entenda. Talvez até julgue. Ah, mas aí a irmã está fazendo isso para querer chamar a atenção. Ah, fulano está para querer chamar a atenção. E muitas pessoas, elas olham muitas vezes para alguém dessa forma. Alguém vai chegar, vai pedir socorro, e alguém vai dizer assim: ah, é para chamar a atenção. Ah, é porque quer isso e aquilo outro. Não. Tem coisas que sim, tem pessoas que realmente gostam de chamar a atenção. Mas existem coisas que a gente sabe que existem pessoas sofrendo e sofrendo muito, vivendo situações difíceis em suas vidas, vivendo situações complicadas em suas vidas. Eu quero tentar fazer uma reflexão com você e tentar fazer uma comparação para que no final você possa entender o que Deus quer falar conosco. Quando nós lançamos um rápido olhar sobre o cenário mundial, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que há muita desolação, nós vamos perceber que há muita desesperança. Ao olharmos no cenário mundial, nós vamos perceber que existe também uma baixa autoestima em muitas pessoas. Se você olhar aí no seu ambiente de trabalho, se você olhar dentro da sua casa, você vai perceber que alguém está desesperançado. Você vai perceber que mesmo alguém sorrindo para você, você vai perceber que essa pessoa lá no fundo está desolada, se sentindo triste. Muitas vezes, pelo fato de não conseguirmos enxergar como o Senhor vê, como o Senhor enxerga, nós acabamos acusando, nós acabamos julgando. Hoje pela manhã Deus usou a gente de uma forma tremenda, falando sobre contendas dentro do ambiente de trabalho, e existem muitas. De invejas dentro do ambiente de trabalho, existem muitas também, mas muitas vezes também você não pode achar que tudo é inveja, nem que tudo é ódio, nem que tudo é rancor. Talvez uma simples conversa, um simples abraço, a pessoa vai querer e vai ter vontade de se abrir com você e vai até dizer assim: olha, me perdoa, hoje eu cheguei, não dei um bom dia, não dei uma paz do Senhor, mas é porque Deus me entende, não fique triste comigo não, tá certo? Então vamos olhar dessa forma, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. Algumas dessas pessoas, muitas vezes, elas costumam olhar para si mesmas e elas se acham muitas vezes indignas de receber algo divino, indignas de receber um abraço, indignas de receber um aperto de mão. Muitas vezes a pessoa olha e chega, às vezes está triste, está um pouco angustiada, chega dentro do ambiente, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que chegue. Ela vai chegar e vai às vezes achar assim, aí você vai olhar, vai perceber, chegou, fulano chegou, não falou comigo. Talvez um bom dia podia salvar o dia dessa pessoa. Talvez a paz do Senhor. Eu já falei aqui de um testemunho de uma irmã lá na cidade em que eu morava, que ela vinha subindo a estrada, tinha acabado de sair, irmã Vanessa, de um consultório médico, recebido o diagnóstico de um câncer.
maligno e que não tinha mais chance, mais solução, porque ela vinha tratando, mas agora o médico disse, olha, o câncer não tem mais jeito, você vai morrer, não tem mais para onde você correr. E a irmã vinha triste, sozinha, calada pelo meio da rua, subindo a ladeira para chegar em sua casa. Vinha outra irmãzinha descendo, e aquela irmã animada, ela olhou para aquela irmã que vinha de cabeça baixa, chorando, e ela disse assim, minha irmã, a paz do Senhor Jesus para a senhora. Ah, meu irmão. Você sabia que só naquele momento que a irmã disse assim, a paz do Senhor Jesus para a senhora, quando a irmã levantou a cabeça, na mesma hora ela vomitou o câncer. Escuta uma coisa, o que eu estou falando para você, antes de nós irmos aonde Deus quer falar conosco, é que nós precisamos pedir a Deus discernimento, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Nós somos cristãos e eu estou pregando para você que é crente, para você que talvez até hoje carrega uma Bíblia debaixo do braço, talvez até hoje você vai para a igreja 7 dias da semana, quem sabe 4, 3 vezes na semana, talvez você vá para a igreja, você ande com a Bíblia, você cante em um conjunto, você tenha algum ministério dentro da igreja, mas talvez você não tenha esse discernimento, talvez você não tenha enxergado isso. Talvez dentro do ambiente onde você deveria estar fazendo a diferença, você não está fazendo. Por quê? Porque você não está permitindo o Espírito Santo falar ao seu coração. Muitas vezes, em vez de ser alimentado pela voz do Espírito Santo, você prefere ser alimentado pelo sentimento de inveja, pelo sentimento de rancor, pelo sentimento de ódio. E não é assim que Deus quer que você haja. Não foi para isso que Deus, Ele chamou você. Amém, meus irmãos? Quando nós temos a sensibilidade em ouvirmos a voz do Espírito Santo, mesmo não merecendo, Deus ele nos usa. E nós somos bocas do Senhor na terra, para sermos usados por Ele. Então, é disso que eu estou falando e que eu quero falar hoje, porque Deus ainda está falando desde cedo, muito forte no meu coração. Existe ambiente que Deus quer transformar em um lugar de paz, mas você não está permitindo isso. E eu quero declarar que antes de nós terminarmos essa palavra, Deus vai fazer um mover aí neste lugar. Faça a sua parte, você vai fazer ela na hora da oração. Amém? Amém? Mas não fuja não, diga assim, eu vou ter que sair mais cedo hoje, fique aí. Se sair, Deus vai pegar você onde você estiver. Calma aí. Estou fazendo medo não. Preste atenção. Então, aí, nesse ambiente em que você está, essa pessoa que está perto de você, que talvez você já até chegou e disse, fulano está com raiva de mim. Não, ela está apenas com o sentimento de se achar indigna, de receber algo da parte de alguém, de receber algo divino, de receber uma bênção, porque não se acha merecedor disso. Porque simplesmente está se vendo como um ser insignificante. Está vivendo em um sentimento de insegurança, um sentimento de incapacidade, e por isso está agindo desta forma. E a pergunta é, como é, Leandro, que Deus ele me vê? Segundo a Bíblia, o Criador nos vê como a menina de seus olhos, porque somos o centro de sua atenção. E também o rei Davi, ele clamou ao Senhor, Salmos 17, verso 8, para o guardar como a menina de seus olhos. E o que significa que temos tanto valor quanto as pupilas de Deus. Existem pessoas que infelizmente, neste momento em que está ouvindo esta palavra, está se achando insignificante. Tem gente que está me ouvindo agora que está se sentindo sem nenhum valor. Agora, eu quero dizer para você que muitas vezes acaba se perdendo na vida. Por quê? Porque se acham insignificantes, porque acham que não tem valor e se perdem no caminho da vida.
Eu estou falando isso para você e eu quero que neste momento, você que tem vontade de também ser usado por Deus, você preste atenção nisso que Deus está falando, porque Deus vai começar a trabalhar na sua vida a partir de agora, e Deus vai começar a transformar alguém que está perto de você, alguém que está com este sentimento de insignificância, de incapacidade. Deus vai usar você para essa pessoa hoje. Não é Leandro que Deus vai usar, é você quem Deus vai usar. Dê lugar e vá prestando atenção, porque Deus quer usar você para alguém hoje. A partir de hoje, esse ambiente vai ser diferente. Quem recebe isso? A partir de hoje, esse ambiente vai ser diferente. Escuta uma coisa. Você sendo usado por Deus para alguém que precise, ou você que precisa ouvir de alguém que está sendo usado por Deus para você, eu quero dizer para você uma coisa. Deus está deixando claro nesta hora, nesta manhã, que você tem valor para Ele. Deus está deixando claro que você tem valor para Ele. Deus está deixando claro que você tem valor para Ele. Mas, irmão Leandro, oi, eu sou miserável. Eu sou pedra ruim. As pessoas me abraçam. As pessoas me beijam. As pessoas dizem que me amam e eu continuo ruim. Pedra ruim, pedra miserável. Talvez seja esse o sentimento que você esteja neste momento. E Deus está dizendo para você, você se achando ruim ou não, você se achando coração de pedra ou não, Ele está dizendo, você tem valor. E Ele quer mostrar esse valor para você hoje. Ele quer mostrar este valor que você tem hoje. Porque Ele é Deus que transforma. Ele é Deus que transforma. Ele é Deus que muda. E quem leva, irmã Gislene, irmão Leonardo, quem leva, meu irmão Erivaldo, uma pessoa a pensar mal de si mesma é o próprio inimigo. Quem leva, irmã Andréia, irmã Mariana, uma pessoa a pensar que não tem capacidade, que é insignificante, é o inimigo. Porque ele tem cegado você, ele tem distorcido a verdade a seu respeito, e você tem acreditado nisso. Mas o Senhor busca, mas o Senhor conhece, o Senhor busca, o Senhor conhece, mesmo que você tenha passado a vida toda ouvindo que você não prestava, mesmo que você tenha passado a sua vida toda ouvindo que você era ruim, miserável, pedra ruim, como você está dizendo, Deus está dizendo, eu conheço as pessoas que têm o coração aberto, eu conheço as pessoas que têm o coração receptivo a Ele. Ele está dizendo, eu conheço você. Ele está vendo o que está dentro do seu coração. Escuta uma coisa, talvez você se identifique com Pedro. Talvez você seja igual a Pedro. Não sei se você já leu a história de Pedro, mas todos que olhavam poderiam dizer, não sei se esse Jesus é bom mesmo, porque anda com Pedro. Andar com Pedro? Será que Jesus é isso mesmo que ele prega? Andar com Pedro? E para as pessoas que olhavam Pedro, viam Pedro como uma pessoa miserável, uma pessoa ruim, pedra ruim, menino difícil. Mas Jesus estava andando com Pedro porque Jesus olhava para dentro do coração de Pedro. Pedro podia ser impulsivo? Sim. Pedro podia ser difícil? Sim. Mas o Senhor sabia que quando Pedro estava sozinho no lugar, ele dizia, Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não é da forma que eu fico agindo, então transforma a minha vida. Deus ouviu a oração quando você falou isso. O Senhor sabe que eu nunca fui assim. O Senhor sabe que eu sou muito diferente das atitudes que eu tomo, então transforma a minha vida. Escuta uma coisa, meu irmão. Seja de bom ou de ruim, Deus vai colocar a vida de alguém pelo avesso hoje para mostrar quem é você. Receba esta palavra. Receba esta palavra.
Se Deus age a partir daquilo que levamos em nossos corações, nós devemos cultivar pensamentos sadios, nós devemos cultivar um conceito positivo a respeito de nós mesmos. Existem coisas que não é o pastor da igreja que vai mudar, existem coisas que não é o amigo que vai mudar, existem coisas que não é o conselho de alguém que vai mudar, existem coisas que é você que precisa mudar. Quando eu converso com muitas pessoas, eu tenho dito, tem coisas que precisam ser mudadas por nós mesmos. Temos que ficar atentos a nossos talentos, temos que ficar atentos a nossas capacidades de desenvolver para fazer a obra do Senhor por meio daquilo que Ele nos orienta. Escuta uma coisa, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, é assim que você precisa se ver, se olhar a partir de hoje. Se você foi criado à semelhança de Deus, você precisa olhar para dentro de você e você precisa erguer a sua voz e dizer assim: eu sou valente, eu sou corajoso, eu sou capaz. Repita comigo, por favor. Repita comigo, por favor. Tenha vergonha não. Faça um coral aí no seu trabalho, na sua casa e diga assim: eu sou corajoso. Você fala se você é mulher corajosa, tá? Ok? 1, 2, 3 e vamos lá. Faz um coral. Eu sou corajoso, eu sou valente, eu sou capaz. Aleluia. Aleluia. Quando nós vamos para essa história de Davi, e quando nós vemos, quando Samuel chega, e Samuel olha Eliabe, e Samuel diz assim, porventura está diante de mim o rei de Israel. E o Senhor olha para Samuel, ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele vê Eliabe, aí o Senhor disse assim: Samuel, ei, não atentes para a aparência. Samuel, oi, não atentes para a aparência. Samuel, sim, Senhor, não atentes para a altura. Samuel, sim, Senhor, não atentes para a sua estatura. Ô Samuel, sim, Senhor, porque eu tenho rejeitado. Samuel, tem uma coisa, o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, Samuel, o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o que está no seu coração. É por isso que Ele está falando com você neste momento. Porque as pessoas olharam para você e te apontaram. Porque as pessoas olharam para você e acusaram você. E porque até mesmo você olhou para você e você se acusou. Você se autodesprezou. E Deus está olhando para você e está dizendo assim: eu conheço o que está dentro do teu coração. O Senhor sabe. O Senhor conhece, meu irmão, o que está dentro do coração. Conhece sim, porque Ele tem um plano na sua vida. Por isso que desde cedo Ele está falando com você. É preciso uma mudança de atitude. É preciso uma mudança de atitude.
Eu queria hoje pregar, citar um versículo aqui, outro ali, mas eu não sei, gente, é isso que Deus está falando com você hoje. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 37, versículo 28, nós vamos perceber que o Senhor está dizendo lá em Isaías, Ele está dizendo, mas eu conheço todos os teus movimentos. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, é por isso que Ele está nesta hora tocando você, Ele está dizendo assim, ei, eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, o teu ódio. O Senhor conhece tudo. Ele está olhando para você nesta hora. Ele está olhando para você nesta hora e Ele está falando contigo. Eu poderia aqui, em vez de pregar, eu poderia citar vários versículos e Deus ia começar a falar com você. Deuteronômio 31, 21, portanto, quando muitos males e desgraças tiverem o atingido, esta canção deporá contra ele próprio como testemunho, porquanto não será esquecido nos teus lábios da sua descendência. Eu conheço com toda a clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações de fazer lá. Deus conhece você. João 5,42, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Se eu continuar mais, você vai ouvir que Deus está falando que Ele conhece você. Ele está dizendo, Jó 42,2, Jó estava dizendo assim, sei que tudo podes realizar, sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Sei que tudo podes. Jó entendia isso. Ele sabia disso. E por isso ele declarava, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, dos teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor conhece o seu coração. Eu estou falando que o Senhor conhece a sua incapacidade, mas o Senhor também conhece a maldade do seu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, o mais profundo disso tudo é quando eu vou para Jeremias, capítulo 17, versículo 10 até o 12, que diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias, as deixará e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Se nós formos lendo a Bíblia, você vai perceber que Deus fala com você e não adianta você querer se esconder. Se Deus está insistindo em falar com você nesta hora, é porque Ele te conhece. É porque Ele não quer te perder. É porque Ele quer transformar e é porque também Ele não está se agradando destes pensamentos. Ele não está se agradando destes sentimentos. Ele está querendo que você mude. Só que, como eu já falei no início, existem coisas que nós precisamos mudar em nossas vidas. Meu amado irmão, eu me considero um novo convertido ainda. Eu me converti, eu tinha 9 anos de idade. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Quando realmente eu vim entender o que era ser um cristão, eu tinha 14 anos de idade. E eu sempre acompanhei tantas coisas. Deus conhece o que está no coração. E eu quero agora contar um testemunho, porque eu falo daquilo que eu tenho vivido, que eu vivi. Eu não quero falar aqui do testemunho de A ou B, eu quero falar daquilo que aconteceu comigo. E eu lembro que quando eu me converti, nós
nós andávamos muito. Eu não ia para os montes à noite, porque eu sempre disse a vocês aqui que eu não gostava de ir à noite, porque à noite sempre tinha alguém lá que tem uma mania de estar ungindo, que dava a cada murro nas costas do povo, dizendo que era ungido, e eu não gostava muito daquele tipo de movimento. Mas eu ia tarde com os meus amigos, com meu irmão, meus amigos. E eu lembro que nós íamos para o monte sempre à tarde para a gente orar, para a gente cantar, e a gente louvava, a gente orava, a gente subia mesmo os montes. Lá em Palmares, quem conhece a cidade de Palmares, vai perceber que Palmares tem muitos morros. E nós subíamos lá, e são plantações de cana, a gente subia, ficava numa estrada lá no topo do monte, e nós nos ajoelhávamos ali com o joelho em terra, a gente orava, a gente buscava, depois a gente pegava nas mãos e fazia aquela roda, e era aquele movimento de uma coisa assim espiritual, algo muito tremendo. E à noite eu ficava em casa, eu trabalhava, ia para a escola, e aí eu descansava também. E meu irmão não, meu irmão gostava muito de ir para monte. Ele dizia assim: Deus vai me batizar com o Espírito Santo, porque Deus tem que me batizar com o Espírito Santo, que se Deus não me batizar com o Espírito Santo, eu não sei nem o que é que eu faço. Aí meu irmão era uma coisa absurda. Aí ele fazia jejum, ele fazia consagração, ele passava 2, 3 dias sem querer comer nada, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e quando Deus me batizar com o Espírito Santo, eu vou sair falando de língua, eu vou conversar com o povo falando de línguas. Ele falava desse jeito, o meu irmão. E ele orava, ele passava a noite na igreja. Nós tínhamos o costume de passar a noite, às vezes, na igreja. Fim de semana, a gente ia para a igreja, a gente passava a noite orando, porque o presbítero deixava a gente passar a noite na igreja. E a gente passava a noite orando na igreja. A gente saía da escola na sexta-feira, chegava umas 10h30, aí quando eram umas 11 e pouca, nós íamos para a igreja. E a gente ficava orando, da sexta para o sábado, até 5 horas da manhã. A gente ficava orando. E meu irmão orava, meu irmão consagrava, meu irmão jejuava. Meu irmão, teve uma vez que ele amanheceu, meu irmão, deu uma dor no estômago dele terrível, porque ele não se alimentava. E um certo dia eu estava em casa e estava dormindo. E eu tive um sonho. E eu sonhei falando de línguas. E eu dei um pulo da cama, era 3h30 da manhã. E quando eu abri o olho, eu acordei gritando, falando em línguas. E tudo bem, fiquei calado, não falei nada para ninguém. Aí eu fui para, normalmente na semana, quando foi no domingo, na época existiam estudos, que hoje eu sinto muita falta disso nas igrejas, por isso que nós estamos vendo uma geração tão difícil. Porque as igrejas parece que abriram mão disso. E tinha os estudos para jovens, e eu lembro que teve um estudo na igreja, e nós estávamos naquele estudo, e aí sempre chamava para orar, para batizar com o Espírito Santo, e eu fui no meio daqueles jovens, porque eu tinha o sonho e a vontade, o desejo de também receber o batismo com o Espírito Santo. E eu fui ali, só que eu já tinha sonhado e eu acreditava que Deus já tinha me batizado e precisava de uma confirmação. E nós fomos ali na frente e Deus confirmou aquele batismo. E no sonho, a mesma língua que eu estava falando, quando eu me acordei, foi aquilo que Deus, Ele me batizou naquela tarde na igreja. Agora, depois que Deus me batizou, minha irmã Joana, com o Espírito Santo, meu irmão adoeceu, meu irmão se revoltou, ele ficou indignado da vida, porque ele dizia assim: eu não acredito, esse camarada é cru, a gente passa a noite no monte orando, a gente vai para a igreja orar, ele fica em casa dormindo, eu não acredito que Deus, em vez de me batizar, batizou ele, não acredito, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu não vou consagrar mais. O que eu estou falando para você é que Deus conhece o que está dentro do seu coração. O que eu estou falando para você é que Deus conhece a humildade que está dentro de você. Meu irmão é um homem de Deus, é um menino crente, é obreiro da igreja, mas até hoje ele não é batizado com o Espírito Santo. Pode ser, sim, que seja batizado com o Espírito Santo. Sim, ele é batizado, ele não fala em línguas. Até hoje. Deus conhece. Às vezes a gente insiste, a gente faz tantas coisas e a gente às vezes quer que Deus nos dê algo. Mas Deus conhece tanto o seu coração que Ele sabe que se Ele te der agora, sem você estar preparado para receber, amanhã ou depois você pode sair da presença dEle. Amanhã ou depois você pode parar de buscar a presença dEle.
O que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo que o meu irmão é cru, que meu irmão não é crente, meu irmão é uma pessoa crente, meu irmão é uma pessoa que gosta de estar na igreja orando, buscando, fazendo a obra de Deus, evangelizando, ele sai na evangelização para evangelizar. Mas talvez Deus disse assim, olha, se eu der o dom de línguas a ele, talvez amanhã ou depois ele não vá orar mais. Talvez amanhã ou depois ele não vai querer mais buscar a minha presença. Deus conhece. Então Deus quer saber, meu irmão, e Deus conhece, aliás, o que Deus está fazendo na sua vida. É porque Ele precisa que você tenha realmente uma sinceridade com Ele. Sinceridade em suas buscas, sinceridade em sua oração. Não é você fazer um propósito, se Deus fizer isso para mim, amanhã ou depois você esquece. E Deus faz e você esquece, não cumpre com aquilo que Deus te fez. Talvez eu não fosse nem merecedor de ser batizado e falar em línguas. Talvez eu não fosse merecedor, assim como ele achou que eu não era, na época que Deus me batizou. Talvez eu não fosse merecedor. Mas como Deus trabalha diferente do homem, talvez Deus estava dizendo assim, eu conheço o coração de Leandro e eu conheço o coração de Adriano, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou batizar Leandro para mostrar a Adriano que não é dessa forma. E Deus tem trabalhado na vida do ser humano desse jeito. Talvez Deus não cumpriu algo em sua vida ainda porque Ele está querendo te provar algo, te mostrar algo, e você não está entendendo. O que Deus está requerendo de você neste dia é um compromisso sincero com Ele, porque Ele conhece você, Ele esquadrinha os pensamentos, Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele sabe, e é disso que eu estou falando. Hoje não foi uma mensagem como eu gostaria que fosse, mas eu quero que você entenda isso. O seu chamado, o chamado de A ou de B, não depende do que você pensa ou do que você acha. Deus conhece o que está no coração. Ah, mas por que fulano é ousado e eu não sou? Deus conhece o que está dentro do seu coração. Ah, porque fulano tem e eu não tenho? Deus conhece o que está dentro do seu coração. No dia que você parar de questionar, Deus vai fazer na sua vida também. Deus vai fazer na sua vida também. No dia que você parar de questionar, no dia que você parar de murmurar, no dia que você parar de duvidar, Deus vai agir na sua vida também. Eu queria falar algo aqui a respeito de Davi, a respeito disso, mas é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Quem está feliz com essa palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus.